Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui um vídeo, tá? Que é referente à turma do 7º ano do Centro Educacional Triunfo. Eu sou o professor Marcos Berredo. Aqui estão, tá? Os meus endereços eletrônicos, tá? Facebook, Instagram e o meu número de WhatsApp para qualquer que sejam as dúvidas. Então esse vídeo de hoje a gente vai falar, tá? Sobre um conteúdo de geometria que é bastante importante para a gente reconhecer alguns elementos geométricos para que futuramente a gente possa trabalhar com situações, problemas do cotidiano que envolvam esses elementos, tá? Então, que parte da geometria nós vamos estudar? Então, nós vamos estudar os polígonos, a circunferência e o círculo, tá? Então, esse primeiro vídeo nós vamos focar na parte de polígonos, uma parte de polígonos, tá? Então essa parte de polígonos vão ser dividida em 2 vídeos, ok? E futuramente nós vamos ter mais outros 2 vídeos para circunferência e círculo, certo? Então vamos iniciar. Bom, então como a gente vai falar de geometria, tá pessoal? É importante que a gente fale um pouco dos recortes históricos, tá? Como foi que surgiu diante da história, né? Esses conteúdos de geometria. Então esses conteúdos de geometria, né, ao longo da história, eles vêm sendo reproduzidos, tá, em situações, né, do cidadão, tá, do ser humano, onde na prática dele, do convívio dele com outras pessoas e a própria forma dele se sustentar, né, de retirar elementos da natureza para poder se ajudar a sobreviver, tá? Então aqui um dos primeiros indícios, né, matemáticos dentro da história, onde representa elementos da geometria, é o papiro de Hind ou papiro de Amossis, tá? Onde ele é um documento egípcio que há cerca de 1800 a.C., tá? Ele foi escrito para detalhar 85 problemas aritméticos, tá? Problemas fracionários, cálculos de área, volume, progressões, repartições proporcionais, regra de 3 simples, equações lineares, trigonometria básica e principalmente a geometria. Nessa época, né, em 1800, a geometria ela era muito forte. Porém, as pessoas usavam essa geometria, né, da época de forma intuitiva, elas não tinham as mesmas definições que a gente tem hoje, tá? Então aqui o papiro de Hind, tá? Que aqui em inglês está Hind Mathematical Papyrus, tá? Ele já mostra esses indícios que os seres humanos utilizavam já a geometria, tá? Então todos os outros cálculos matemáticos que eles faziam na época, tá, eram baseados inicialmente através da geometria. Eles iam se desenvolvendo através da geometria, tá? Então esse papyrus, né, um papyrus que é muito famoso, tá? É um elemento histórico, tá, que representa onde a gente tem um ponto inicial dentro da história que começa a formalizar-se a geometria dentro da matemática, tá? Lembrando que nessa época, né, a geometria ela não era conhecida como a geometria. Eles não pensavam que era geometria, não pensavam que era matemática. Uma palavra que era muito forte nessa época era a filosofia, tá? Que é a arte de se pensar, a filosofia, tá? Então a matemática, assim como a geometria, elas eram tópicos que eram dentro da filosofia. As pessoas se pensavam nela, mas elas não se definiam de forma fácil, como a gente tem hoje nos livros didáticos, tá? Então aqui, ó, um outro recorte histórico é o YBC 7289. O que significa isso? É uma tabuleta babilônica de argila, tá? Escrita cuneiforme. O que significa ser escrita cuneiforme? Onde eles pegavam elementos, tá, da natureza e eles pegavam esses elementos para escrever, tá? Por exemplo, em argilas, em paredes, em madeiras, tá? Então eles pegavam elementos da natureza
e através da própria mão deles eles conseguiam escrever. Funcionava como um papel e uma caneta hoje em dia, como exemplo, tá? Notável para conter uma aproximação sexagesimal, bastante precisa para a raiz quadrada de 2. Tá? O comprimento da diagonal de um quadrado de lado 1. A precisão dessa aproximação é equivalente à de 6 casas decimais. A maior precisão computacional conhecida no mundo antigo, tá? Ou seja, essa aproximação, né, de 6 casas decimais para o comprimento da diagonal de um quadrado, tá? É a maior precisão computacional do mundo antigo. Acredita-se que a tabuleta seja a obra de um estudante na Mesopotâmia meridional, datando no período de 1800 a 1600, tá? Depois de Cristo, isso já. Tá? Então a gente pegou o momento antes de Cristo e o momento depois de Cristo já. Então a gente trabalhou lá com o papiro de Rindes, tá? E agora a gente já está na tabuleta babilônica, tá? Então é uma matemática dos babilônios, ok? Então aí, e foi doada a coleção babilônica de Yale, ou YBC, do inglês Yale Babylonian Collection, tá? O que isso significa? Então, ó, o que foi que os babilônicos fizeram, tá? Então aqui essa é uma representação. Eles pegaram uma argila e pegaram algum objeto e através do manuseio desse objeto eles fizeram essa forma, esse formato geométrico aqui na argila. E aí eles começaram a fazer medições, tá? Lógico que eles usaram outros elementos para fazer essas medições, mas nós não temos essas informações, tá? Tem algumas informações históricas que não é possível nós sabermos, mas a gente sabe, tá, que atualmente nós temos elementos, por exemplo, a régua que pode medir um comprimento, tá? Então eles pegaram essas medições e fizeram alguns cálculos aí para encontrar a raiz quadrada de 2 através desse elemento geométrico, dessa figura geométrica que eles fizeram na argila. Ok? Então, avançando aqui, pessoal, nós temos esse cara bem aqui, ó. O Euclides de Alexandria. Euclides de Alexandria, ele foi um matemático, né, que foi muito importante, tá, para a área da geometria. Ele pegou toda aquela geometria que era utilizada intuitivamente, tá, antes dele, e começou a formalizar isso, ok? Então, o Euclides, ele foi um professor matemático platônico, ou seja, ele viveu na época de Platão, tá? No período entre 323 a 283 a.C., ok? Ele é um escritor grego que ficou conhecido como pai da geometria. Por que ele ficou conhecido como pai da geometria? Porque ele pegou toda a geometria que era totalmente dispersa no cotidiano, tá, e começou a formalizar. Então ele pegou todos esses elementos da geometria e escreveu a sua principal obra, que ficou conhecido como os Elementos de Euclides, tá, que são seções cônicas, geometria esférica, teoria dos números e rigor. Tá? Então ele pegou e escreveu toda a geometria de forma matematicamente e de forma rigorosa também. Tá? Então esse cara é ele que dá o pontapé inicial para as definições e conceitos geométricos que a gente conhece hoje. Tá? E ele vai muito além do que a gente tem nos livros didáticos do nível fundamental e nível médio. Tá? Então ele foi realmente o ícone, tá, da matemática, da história da matemática, tá, para a geometria que nós temos na atualidade. Beleza? Então vamos continuar. Então agora nós vamos entrar, tá? Nós vamos entrar no conteúdo de fato da geometria, conteúdo que nós vamos estudar. Que conteúdo é esse? São os polígonos e os seus elementos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Então, ó, os polígonos, tá? Eles são caracterizados como uma linha poligonal fechada e simples com sua região interna. Ele é conhecido como um polígono. Ou seja, o que isso significa? Quando a gente fala de linha, é como se a gente pegasse
uma linha normal, tá? Uma reta. Nós já estudamos o que é uma reta. Se a gente pegar uma reta, tá? Ela é uma linha, ok? É um tipo de linha, porque a gente tem a linha reta, mas também a gente pode ter uma linha que seja curva, tá, pessoal? A gente pode ter uma linha que seja curva. Porém, aqui ele enfatiza que essa linha, ela é fechada e simples. Então, quando a gente fala de linha fechada e simples, significa linha poligonal, né? Significa que a gente tem vários, tá? Vários segmentos de reta, e onde esses segmentos de reta eles vão se encontrar em um único ponto. Só que todos esses segmentos de reta eles se encontram 2 a 2, formando uma figura fechada. Tá? E essa figura fechada ela vai possuir uma região interna. E aí essa região interna, que é formada por essas linhas poligonais fechadas e simples, é o que a gente chama de polígonos. Então, por exemplo, aí, ó, a gente tem essas figuras. Ó. Essas três figuras elas são polígonos, porque elas são formadas por linhas simples, ó. E o conjunto dessas linhas simples, elas fecham, tá? Em uma região interna, que é essa região aqui, ó. Ok? Uma região interna. Então, isso aqui a gente pode dizer que é um polígono justamente porque ele possui essas características. Mesma coisa acontece aqui, ó. Tenho várias linhas simples, tá? Que o conjunto delas é uma linha poligonal fechada que forma uma região interna. Certo? Mesma coisa acontece aqui nessa figura. Agora, exemplos da gente não ter polígonos. Quando a gente tem linhas curvas, tá? Toda vez que a gente tiver linhas curvas, a gente não pode caracterizar isso como polígono, tá? E não pode caracterizar isso como polígono. Ou quando a gente tem, tá, que as linhas poligonais, elas formam duas figuras fechadas que se conectam entre si, como é esse caso aqui, ó. A gente tem três linhas poligonais aqui, ó, simples fechada, que formam uma região, e elas se conectam com mais três linhas poligonais aqui, que formam uma outra região. Então, essas linhas poligonais, elas formam duas regiões distintas. Tá? Então, a gente não pode considerar isso aqui como polígono. Isso aqui não é um polígono. Tá? Então, todas as figuras que são formadas por linhas curvas ou circulares, ou que formam mais de uma região interna, tá? Não são polígonos. Continuando aqui, ó. Como a gente pode classificar os polígonos? Os polígonos eles podem ser classificados como convexo e polígonos não convexos. O que são polígonos convexos? Tá? Polígonos convexos é quando a gente consegue traçar um segmento de reta dentro dele e nenhuma parte desse segmento de reta, ó, está fora da figura, ou seja, elas são figuras que elas são totalmente fechadas. Eu não consigo pegar dois pontos dessa figura e traçar um segmento e uma parte desse segmento está fora da figura, da região interna. Tá? Então aqui, ó, tem esse segmento aqui que está dentro dessa região interna. Tenho esse outro segmento aqui que está dentro dessa região interna. Tenho esse outro segmento aqui que também está dentro dessa região interna. Então eu chamo esses polígonos, né, de polígonos convexos. E o que são polígonos não convexos, que a gente pode também chamar de polígonos côncavos, tá? São polígonos que eles são abertos, pessoal. Ou seja, quando eu consigo traçar um segmento de reta, onde uma parte desse segmento de reta ela está fora da região interna do polígono. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa figura que eu posso caracterizar como uma figura aberta, tá? A grosso modo, né? Eu posso caracterizar como uma figura aberta, certo? E aí essa figura aberta aqui, eu consigo traçar um segmento de reta através de dois pontos distintos, e uma parte desse segmento de reta está fora da região interna da figura. Mesma coisa ocorre aqui, ó, um segmento de reta que está fora, uma parte dela está fora da região interna. Outro segmento de reta que uma parte dela está fora da região interna. Então, toda vez que isso acontecer, eu digo que esses polígonos, eles são polígonos não convexos. Beleza, pessoal? Elementos de um polígono. Vamos lá.
Então, pessoal, a gente vai terminar esse vídeo aqui nessa parte, tá? Nós vamos terminar esse vídeo aqui nessa parte. Posteriormente, eu vou colocar um outro vídeo para dar continuidade desse conteúdo, ok? De polígonos e seus elementos. Então, nós vamos estudar mais aprofundadamente cada um desses polígonos. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês, tá? Então, até mais, ver. Tchau, tchau.